Nós agradecemos, meu Pai, por mais esta oportunidade que estamos envolvidos em Seu nome. Agradecendo aos trabalhadores espirituais e os trabalhadores materiais que nos acolhem com tanta fé, boa vontade, com tanta amistosidade. Que possamos, Senhor, realizar um trabalho de luz. Eu peço para ser inspirada pelo mentor Erasmo Gurgel, que tudo transcorra com paz e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema as leis morais. Esta palestra é a terceira parte das leis. De sábado para cá, as minhas amigas palestrantes, oradoras da casa, têm falado sobre as leis morais, então eu fiquei com a parte final. Nós utilizamos o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos para a Juventude de Eliseu Rigonati e também as leis morais de Rodolfo Caligares. Iniciamos afirmando que lei divina ou natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Portanto, ele é infeliz quando dela se afasta. A lei de Deus, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Ela está gravada em nossa consciência, que desperta a partir das múltiplas reencarnações. Mas nós temos o Evangelho de Jesus, que facilita a nossa compreensão. Além disso, o Evangelho de Jesus encerra uma lei moral que nós devemos obedecer. As leis de Deus são 10. A divisão destas leis traz, então, uma abrangência que aborda todas as consequências da nossa vida. São elas: a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade e lei de progresso. E eu então abordarei as 3 últimas leis e também alguns fatores indispensáveis para adquirirmos a perfeição moral que tanto aspiramos. Portanto, falaremos sobre a lei de igualdade. Segundo os Espíritos, os homens são iguais perante Deus, todos iguais. Todos os homens foram criados com a mesma destinação, mesma origem, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Um dia todos nós nos tornaremos espíritos puros, de posse de todas as virtudes e intelectualidades, conhecimento de todas as ciências. O homem, quando chega a atingir a sua perfeição, ele encontra a glória e a felicidade. Mas as diferenças existentes entre os homens estão relacionadas ao desenvolvimento intelectual e também moral. Relaciona-se ao tempo em que foram criados, também ao maior ou menor aproveitamento deste tempo, ao desenvolvimento de suas aptidões e virtudes, e também ao bom ou mau uso do seu livre-arbítrio. É necessário que as instituições se aperfeiçoem, todas elas, relacionadas ao nosso trabalho, às religiosidades, às escolas dos nossos filhos, devem se aperfeiçoar para que eliminem, de uma vez por todas, toda a forma de privilégio de nascimento ou de casta. E nesta parte, Erasmo me pede para trazer um exemplo simplório. Pensem que, muitas vezes, numa família de médicos, o pai sendo médico, o filho também se torna médico, por influência de seu pai. E aí todos dizem, se o doutor José é tão bom médico, seu filho, Antoninho, também deve ser excelente. Tratam Antoninho tão bem por causa de seu pai, mas ninguém se dá conta dos desvios do rapaz.
Portanto, todas as pessoas devem ser tratadas como realmente são, independente da família, independente dos recursos financeiros. Cada um de nós deve ser tratado exatamente pelo que possui, por suas virtudes, por seu caráter, pelo que pode apresentar de nobre à sociedade. Também precisamos eliminar os preconceitos de cor, preconceito de raça, preconceito de crença, para que possamos viver numa sociedade mais justa e um dia aspirar à verdadeira igualdade. Se somos iguais perante Deus, infelizmente, nesta sociedade, nós ainda não somos, mas no dia que nos tornarmos iguais, nós poderemos ter melhores oportunidades educacionais, de repente, para todas as crianças. Para sermos considerados iguais, será necessária a cristianização de todos os povos. Quando os homens estiverem comprometidos com os seus reais deveres, cumprindo seus deveres para consigo mesmos, para com os outros homens e também para com Deus. Lembrando de falar, segundo Erasmo, sobre a diferença existente entre os sexos, homens e mulheres, que devem também ter o mesmo respeito e os direitos nesta sociedade. Nós, mulheres, não queremos nos tornar iguais aos homens e nem podemos, porque temos todas as nossas aptidões relacionadas a este corpo feminino, nós temos os nossos valores, assim como os homens também têm. Importante mencionar que homens e mulheres unidos podem favorecer um lar mais harmonioso para seus filhos. Homens e mulheres precisam viver juntos para trocar diversos valores, aprendendo unidos. Mas as mulheres podem ter melhores condições de trabalho, de salário, e nós podemos ser respeitadas sim por tudo que desempenhamos dentro e fora do lar. Chega desta questão de que a dona de casa não faz nada, de que a mulher, trabalhando com seu marido, é servente dele. Nós merecemos ter igualdade deste ponto de vista, salários e respeitos mais justos. A lei de liberdade. Todo homem tem o direito de buscar o que for necessário e conveniente para a sua conservação e desenvolvimento de sua vida. Tudo o que quiser pode fazer? Nem sempre. A liberdade não é absoluta, porque vivendo em sociedade nós devemos respeitar os direitos das outras pessoas. Lembremos que há algum tempo atrás a escravidão dos povos era permitida e aceita por outros tantos povos que se aproveitavam desta injustiça. Graças a Deus, ocorreu então a abolição da escravatura e hoje todos os homens têm o direito de dispor dos seus próprios destinos. Então, melhoramos, avançamos. Também, em relação à liberdade do pensamento e da consciência, que bom, nós podemos expressar o que pensamos, nós podemos expressar o que nós sentimos, tivemos grandes avanços. Em relação à religião e política, antigamente eram impostas por força e hoje muito mais pela persuasão. Por isso nós afirmamos que houve uma série de situações onde nós progredimos de forma notável, mas ainda existem várias situações que podem ser melhoradas quando os homens vão ter maiores liberdades. Mas para isso precisam se desenvolver também muito mais moralmente. Em relação ao livre-arbítrio, que está diretamente relacionado com a liberdade dos homens, é a faculdade que o indivíduo tem de dispor da sua própria conduta. Mas
O livre-arbítrio é influenciado por algumas situações que podem condicionar ou até mesmo cercear esta liberdade de ação. Então vamos dizer, estes fatores estão relacionados a clima, solo, educação, religião, regime alimentar, condições físicas e de saúde. Exemplo, vamos dizer que eu sou uma jovem cadeirante e eu queria tanto fazer trilhas por aí, eu queria tanto fazer esportes radicais, mas eu não tenho essa liberdade de escolha, porque as minhas pernas não conseguem se ajustar neste meio. Eu não posso nem me levantar desta cadeira. Por isso, quando nós dizemos que estes fatores vão interferir, modificando a nossa forma de pensar e agir, podemos compreender. Nós ainda dizemos que um homem de pouca evolução espiritual, ele também vai ter pouca liberdade para escolher entre o bem e o mal, porque ele se move mais pelos instintos do que pela inteligência e pelo coração. Mas à medida que ele se esclarece, que ele domina suas paixões, que ele desenvolve sua vontade, ele consegue pesar melhor, ele habilita-se para fazer uma justa medida entre razão e consequência. E desta maneira ele consegue fazer melhor as suas escolhas, mesmo que muitas vezes ele desatenda os seus desejos e interesses, porque ele vai escolher pelo mais justo para todos. Sobre as leis de justiça, amor e caridade. O direito é o mesmo para todos os homens. Já a justiça, ela está sintetizada na máxima que Jesus nos trouxe. Tudo o que quiser que os outros te façam, faça a eles. À medida que os homens se desenvolvem moralmente, eles têm melhores concepções sobre todas as coisas. O cristianismo deverá se implantar na sociedade. E quando isso acontecer de verdade em cada coração, justiça e direito se confundirão tanto, fundamentando-se na norma amar ao próximo como a si mesmo. Nós ainda precisamos mencionar sobre o direito de propriedade. O direito de viver é o primeiro de todos os direitos do homem, mas ele também tem direito de acumular bens, para que ele possa repousar quando não puder mais trabalhar. Os espíritos informam que se os homens fossem mais previdentes, não gastando tudo que ganham em vícios e luxo, eles poderiam assegurar uma tranquilidade na velhice. E a sociedade não precisaria arcar com a manutenção da indigência, fornecendo teto, alimentos, roupas, remédios e tudo o que é necessário para a subsistência de tantos. Ainda, a propriedade legítima é aquela que você consegue com seu trabalho honesto, sem prejuízo de ninguém. Nós falamos também que esmola é tudo aquilo que você dá para outra pessoa, seja dinheiro, roupa, calçado, alimento, remédio, todo bem material que você oferta. Caridade é amor ao próximo, é altruísmo. Existe a esmola com caridade, que é mais meritória aos olhos de Deus, quanto mais puro for o seu conteúdo, quanto mais escondido for, quanto mais cheio de delicadeza e abnegação, quanto menos vergonha cause em quem está recebendo o benefício. Mas também existe a caridade sem esmola, que é o cultivo das virtudes cristãs. E todos podem praticá-la porque está relacionada ao serviço útil que você presta para outra pessoa. É consolar, é reduzir sofrimento físico ou moral, é estancar lágrimas, é redimir aflições. É tudo que você oferta do fundo do coração, porque os bons sentimentos,
valem mais do que toda a riqueza material. E aí nós precisamos dizer que na questão 648 do Livro dos Espíritos, a última lei de justiça, amor e caridade é a mais importante de todas. Por ela, o homem avança mais na vida espiritual. É o resumo de todas as outras leis. Virtuosa é a pessoa que tem disposição firme e habitual para a prática do bem. Ela compreende o verdadeiro significado de caridade. E o sinal mais marcante, o mérito desta virtude está quando você sacrifica o seu interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Já vício está caracterizado por inferioridade e imperfeições. O viciado, ele é descaridoso para consigo mesmo e também para com a sua família, porque o vício, ele arruína o corpo e também produz o atraso espiritual. O sinal mais marcante é justamente o interesse pessoal. Egoísmo é o mais radical de todos os vícios, porque ele produz todo o mal que infelicita a humanidade. O egoísmo é o excessivo amor que temos por nós mesmos, unicamente por nossos interesses, por nosso bem-estar, os cuidados que temos para conosco, nada ou pouco se importando com os demais. Ainda falamos sobre as paixões, é uma excessiva necessidade, é um sentimento excessivo que você tem para alguma coisa, seja com dinheiro, jogo, vícios ou por alguém. E dizemos que nem todos eles são perniciosos, porque existem as paixões pelos estudos, pelas artes, pelas famílias, que vão produzir realizações sublimes. Portanto, o abuso é que causa o mal. Nós devemos sempre controlar os nossos sentimentos e, por isso, controlar as paixões. Os caracteres do homem de bem é aquele que pratica as leis de justiça, amor e caridade, interroga todos os dias a sua consciência para saber se por um acaso não violou a lei, se praticou o mal, se fez todo o bem que poderia, se alguém tem alguma coisa para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Para finalizar, conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Santo Agostinho nos pede para refletirmos diariamente sobre nossas condutas e desta forma sabermos se nós realmente praticamos as boas ações, se conseguimos ser homens e mulheres de bem, verdadeiros altruístas. Assim, teremos a certeza do que devemos fazer em prol da nossa reforma íntima, e é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Meus irmãos, por que nós devemos ter o conhecimento sobre as leis divinas? Porque se nós tivermos o conhecimento de todas elas, viveremos em conformidade com o Criador, em conformidade uns com os outros. Se cada um de nós estiver atendendo exatamente aquilo que a espiritualidade nos pede, nós estaremos vivendo como reais irmãos e certamente avançaremos muito mais rápido, saindo inclusive, segundo Erasmo, deste caos que nos persegue neste momento, envolvendo todo mundo. O melhor que temos a fazer é nos entregarmos nos braços do Criador, nos envolvendo com Ele, sabendo das necessidades que a espiritualidade tem de nos conduzir adiante. Eu agradeço a oportunidade que me foi concedida. Para finalizarmos a palestra, me acompanhe nesta prece. Pai, neste momento nós pedimos que os trabalhadores espirituais possam se envolver conosco e que cada um de nós pense num ente querido, num amigo, encarnado ou desencarnado, que necessita de ajuda. Estando ele muito perto ou muito distante de nós, Senhor, atenda às nossas preces
e que os trabalhadores espirituais possam levar até eles os nossos fluidos, cheios de gratidão, de amor e paz. Se estiverem doentes, que se fortaleçam com o nosso amor e a nossa esperança. Se estiverem aflitos, que saibam que Deus nos ama com toda intensidade. Só acontece aquilo que deve acontecer para a melhoria de todos. Agradeço a oportunidade e o apoio de Erasmo Gurgel. Graças a Deus, graças a Jesus.